Olá! Olá, bom dia, gente. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, você também está conseguindo me ouvir bem? Tá? Estou conseguindo. Só esperar o João entrar. Bom dia, Nath. O João está com uma dificuldade para entrar. Apareceu aqui. Vamos só aguardar um pouquinho. Chegou! Consegui! Olá, amigo. Olá! Prontinho. Então, acho que a gente pode começar, já que o vídeo ele vai ficar salvo, né? Algumas pessoas falaram comigo que estariam no trabalho a essa hora, então pediram para a gente salvar. Então, acho Tá, que a gente pode começar para deixar salvo. E aí as pessoas terem esse acesso. Perfeito. tá, e seu áudio tá baixinho. Tá baixo para todo mundo? Para mim tá normal. É, então pode ser só pra mim. Mas podem me sinalizar, tá? Se tiver alguma questão, eu coloco mais perto. A gente dá um jeito. Tá bom. Combinado. Então a gente pensou em seguir com a live através das perguntas, né? Tivemos caixinhas de perguntas e percebemos que as perguntas iriam, na verdade, nos dar um norte, porque foram perguntas ótimas e abarcaram até a nossa introdução, né, sobre os sonhos. Então a gente vai responder as perguntas e depois vamos falar um pouquinho sobre o Diário dos Sonhos. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. É, será que não seria legal a gente falar um pouquinho da gente para aqueles que conhecem a gente através de outras páginas, né? Por exemplo. Sim, sim. Já que tem três, né? Três perfis É, aqui. exatamente. Perfeito, perfeito. Ó, o áudio tá. Natália tá sinalizando que também tá baixo. Só o meu, Nath? Agora ficou Agora acho que ótimo. melhorou. É, agora melhorou bastante. Seguirei então, né? Aqui, nessa posição. Vai, tá, e começa você. Apresentação? É, Então vamos lá, né? Já assim, supetão. Meu nome é Taina, para quem não conhece, sou psicóloga junguiana. Trabalho muito com narrativas, trabalho com sonhos, trabalho com imaginação ativa, faço alguns workshops, né? Aqui eu gosto de trabalhar para além da clínica, então eu faço alguns workshops, participei da construção de um baralho terapêutico também. E estou super realizada por participar agora, né, de um e-book, de um Diário dos Sonhos, que é uma ferramenta tão maravilhosa para a gente. sim. E escritora, né, amiga? Ai, gente, verdade. Escritora com alguns livros publicados. Maravilhosa. Bom, pode ser eu agora. Eu sou Joana, sou psicóloga também, psicoterapeuta, né? Analítica junguiana. Atuo, né, na clínica, atendimentos. E eventualmente pinto também. Tem esse lado também e está sendo maravilhoso ter construído, né? Estar construindo esse diário dos sonhos, que é uma das ferramentas, né, de trabalho que a gente mais utiliza dentro da prática. Então é maravilhoso compartilhar isso. Sim. Bom dia Diogo, bom dia Jamile. Joana também, ela é bem humilde, né? Eu e Thay estávamos brincando com ela que ela é artista plástica, mas ela não gosta de se dizer artista plástica porque ela trabalha com arte também, mas aí a gente Inclusive, eu expõe tenho um ela na quadro live. dela. Aí, ó, tá vendo aí? Que chique. A gente expõe ela na live para poder ver se ela melhora isso. Bom, gente, como vocês puderem ver, eu sou mais adiantado, né? Meu nome é João,
Eu sou analista junguiano também, né? Trabalho com clínica, trabalho com supervisão, trabalho em áreas acadêmicas também, dou aulas, né? Trabalho com a psicologia analítica principalmente, dando aula nos institutos de formação, né? E fiquei muito feliz em fazer parte dessa construção do Diário dos Sonhos, porque dentro da clínica a gente sabe como é importante o trabalhar com sonhos. Em algum momento da nossa live, eu acho que a gente vai falar que para várias abordagens isso é importante, né? E a nossa ideia foi inicialmente, né, que vocês pudessem se apropriar, né, se aproximar dos seus próprios sonhos e se familiarizarem mais com eles, se sentirem confortáveis com eles, para que pudessem então levar para suas terapias, né? Então eu acho que essa é uma ferramenta muito bonita, né? Muito afetiva. Tenham certeza de que foi construída com bastante afeto por nós três, né? Com bastante cuidado. Então, acho que é isso, né? De apresentação. Agora nós três estamos mais contextualizados com as pessoas que talvez não nos conhecessem. Tá, queria partir para as perguntas, então, né? Que a gente fez as caixinhas e a gente selecionou. Então, só falar também que nós nos conhecemos, né, na pós. A pós junguiana nos deu esse presente, então é uma realização não só profissional, mas pessoal também, tá trabalhando com esses dois, né, que era, assim, o meu grupo lá na pós. Uma longa pós, diga-se de passagem. Verdade. Mas que ficou mais agradável com esse grupinho. Com certeza. Então, vamos lá, né, para as perguntas. A primeira pergunta é: o que são sonhos? Acho que o João João caiu, não foi? travou. Eu acho que sim. Para todo mundo, o João travou? Acho que sim. Então, vou esperar só um pouquinho para ver se ele volta. Caso não, a gente segue. Sim. E aí ele retorna, E né? ele saiu. Uhum. Deixa eu convidar ele de novo. Voltei. Voltou. Pronto. Minha rede brincando comigo. Dando um pouco mais de emoção. É. Ainda tá baixo? Eu Tá acho que tem a melhor ver com o ainda. microfone, quando você bota ele assim, pertinho da boca, e quando você desce ele diminui. Vou continuar aqui, então, né? Ah, aí, ó, você tá vendo? Quase Pronto, uma vou... jornalista. Não é? Me sentindo já aqui. A primeira pergunta é: o que são sonhos? Já é uma pergunta bem introdutória, né? Do que é que se trata mesmo, o que é que vocês estão falando, por que que isso é tão importante assim. Alguém quer Alguém. começar com ela? Eu posso começar com ela. O que são sonhos, né? Eu acho que essa é uma pergunta, como a Taina falou, bem ampla e ela é muito interessante porque a resposta vai depender da ciência para a qual você estiver perguntando, né? É importante a gente lembrar que quando a gente se apresentou que nós três somos psicólogos, então nós estamos na ciência da psicologia. E a psicologia entende o sonho de uma maneira diferente da neurociências, entende o sonho diferente da antropologia, né? Porque o sonho ele é um fenômeno que é estudado e é um fenômeno que de interesse da humanidade por muito tempo, né? E, portanto, objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento. Então, eu acho que para não nos avorarmos para fora da psicologia, né, eu acho que é interessante a gente ficar com essa pergunta dentro da psicologia. Eu diria que os sonhos, eles são um fenômeno psicológico, né, de uma forma geral, para não trazer ainda para a nossa área junguiana, né, é um fenômeno psicológico, né, que a gente tem
durante o processo do sono e que geralmente, para a psicologia geral, né, estão expressando resquícios de vigília, afetos, sentimentos, emoções que nós não estamos conseguindo dar conta durante o dia a dia acordados, né? E aí durante a noite a gente sonha. Então, de repente, vocês já tiveram a experiência de sonharem, por exemplo, tentando alcançar alguma coisa e não conseguindo. E aí a psicologia vai dizer, olha, isso é um sonho que está falando sobre alguma ansiedade, né? Você está conseguindo alcançar a ansiedade. Mas lembrando novamente, essa aí é a psicologia geral, né? É a forma geral como a psicologia encara os sonhos. Dentro dessa linha psicológica, né? A gente vai ter dois autores específicos para a gente que foram fundantes, assim, o primeiro mais conhecido pela maioria de vocês, que foi o Freud, e depois a gente teve o Jung, né, que é a nossa linha de trabalho. Não sei se vocês acham interessante que a gente adentre um pouco sobre isso para responder essa pergunta, ou se a gente fala sobre isso depois. Amigo, eu acho que pode ser interessante, porque até nós vamos fazer outras lives, só que são lives com outras Outras abordagens. abordagens. Então, assim, nós podemos trazer, assim, né, esse olhar junguiano. Eu acho que é interessante. Nós não colocamos no Diário dos Sonhos, né, esse olhar junguiano, né, o diário está para ser usado por qualquer abordagem, mas como é a nossa abordagem, acho que seria interessante, sim. Legal. Então, primeiramente, né, Freud foi o que inaugurou essa perspectiva de que não seria apenas a expressão de situações ou emoções que a gente não está conseguindo lidar no dia a dia durante a vigília, mas que seriam expressões do que a psicanálise e a psicologia analítica também vão chamar do inconsciente, né? Então, é a partir daí que a gente vai entender os sonhos, né, como uma manifestação de uma linguagem inconsciente. Então, já passando diretamente para a psicologia analítica e deixando Freud para quando a gente fizer a live com a psicanálise, né, a psicologia analítica ela entende o sonho justamente como uma linguagem do inconsciente. Eu estou aqui falando com vocês e a gente está se entendendo porque a gente está usando uma linguagem que a gente cognitivamente entende que é o português, né? Os sonhos são a forma como o inconsciente tem de se comunicar com a consciência, através de imagens, de narrativas, de histórias. E essas imagens, narrativas e histórias vão ganhar para a psicologia analítica um peso muito importante, porque elas vão estar comunicando questões que conscientemente nós não estamos dando conta, né? Questões que conscientemente nós não estamos querendo encarar. Então, por isso que, como ferramenta terapêutica, ela se torna uma das mais importantes vias de acesso ao inconsciente, assim, né? Por se tratar de uma linguagem privilegiada do inconsciente. Só que essa linguagem ela é decifrada através das imagens, né? Então, sonhos, para a psicologia analítica, são essa linguagem que o inconsciente usa para se comunicar com a consciência, com diversas funções. Funções, às vezes, de compensar uma atitude consciente que a gente está tendo, de processar algumas emoções que nós não estamos conseguindo lidar, ou até de aprofundar em algumas questões que a gente ainda está começando a se aproximar, mas não está se sentindo pronto. Então, o inconsciente vai lá e manda um sonhozinho para poder dizer assim, olha, vamos seguir por aqui, né? A função que Jung vai dizer que uma das funções do sonho é ser pedagógico, né? É ensinar a consciência quais os caminhos que ela pode seguir, que ela está pronta para seguir, né? Então eu acho que de uma forma geral
Não sei, acho que respondi essa pergunta. Se vocês quiserem complementar também. É o que eu costumo também falar bastante, né? De uma maneira bem, vamos dizer assim, resumida e ao mesmo tempo objetiva também do sonho, é que é um instrumento da pessoa, né, claro, de si, e que traz as imagens que a gente precisa olhar, né, como se fosse um labirinto interno, que a gente vai sendo guiado justamente por essas imagens. Então, essas imagens que vêm no sonho são aspectos que a gente tem que trabalhar, né, conversar. Alguns a gente já consegue, outros a gente até fala, né, ah, não lembro de todo o sonho, ou então, ah, não anotei tudo. Muitas vezes por justamente não querer trabalhar essas questões que ainda não estão ali tão, né, já no momento, vamos dizer assim. Então, o sonho também é esse instrumento, né, só para complementar, muito importante de se conhecer, né, de se trabalhar, de ir descendo mesmo um labirinto, sendo guiado por essas imagens, né, que são tão importantes. Por quê? Porque elas vão justamente remeter a emoções, sentimentos, situações, desafios, né? Coisas que muitas vezes a gente não quer enxergar em nós, né? E aí a gente acaba que vai sendo guiado por essas imagens e trabalhando isso, aprofundando isso, né? E de uma maneira atemporal também, que eu acho que é outra característica que a gente pode falar também do sonho, né? Que ele não respeita o tempo que a gente está vivendo aqui agora. Então, ah, eu posso falar de um sonho que eu tive há 3 anos atrás, daqui a 3 anos. Sim, né? Porque às vezes aquela imagem você vai estar sendo, vamos dizer assim, olhando para ela agora, né? Naquele tempo ali presente. Então, isso também é muito interessante do sonho, né? Que não tem esse comprometimento com esse tempo que a gente está vivendo agora. Então, tem um tempo também que vai ser de um amadurecimento, enfim, de uma questão que vai vir naquele momento e aí você vai lembrar daquela imagem, né? Então, por isso, tão importante essas imagens. Acho que é o principal, assim, do sonho, né? Joana falou Retrata uma coisa. muito, né? Pode falar, João. E que Joana falou uma coisa muito legal agora que eu me lembrei. O Roberto Gambini, quando ele escreve Na Voz e o Tempo a experiência que ele teve com o sonho, ele lembra que o Jung fala assim: às vezes a gente vai ter um sonho e a gente não vai saber o que ele significa, mesmo trabalhando ele na análise. E a gente vai guardar aquele sonho por muito tempo. E ele dá um exemplo de um sonho que ele teve e que ele só conseguiu entender o sentido daquele sonho quase 20 anos depois. Exato. Sim. Então é um processo de que muitas vezes a gente não pode deixar de olhar, como a Joana disse, mas que os sonhos, as imagens, elas podem fazer sentido não dentro desse cronológico, mas dentro de um outro tipo de tempo, né? Por isso que é tão importante anotar os sonhos, né? Porque se Sim, tiver ali fundamental. anotadinho, você volta. Até porque os sonhos, eles estão naquele ponto cego, de a gente não consegue, né, acessar. E é interessante essa coisa do atemporal também e desse ponto cego, porque dificilmente, né, a gente vai conseguir, o sonhador vai conseguir olhar para esse sonho e ter uma compreensão sozinho, justamente porque está no ponto cego dele. Então, é muito rico quando se leva o sonho para esses profissionais. É alguém que vai conseguir olhar para o seu ponto cego. Sim. É o aí eu novamente usar uma metáfora literária, né? É a metáfora literária de Saramago e a ilha, né? Saramago fala, você é a ilha, você não tem como ver a ilha se você não sai da ilha. O sonho é muito Uhum. isso, você está dentro da ilha, então você precisa que alguém de fora olhe a ilha e lhe convide para olhar de fora também, né? Você não consegue fazer esse movimento. Perfeito. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar aí, tá? Fiquem à vontade. A próxima pergunta eu achei interessantíssima. Me diverti, inclusive, com ela, que foi: os sonhos realmente possuem um significado específico? Sonhei que estava grávida, já na hora de parir. Faz o quê? KKK, KKK, socorro. E aí, Então,
quando eu né, vi a pergunta, porque na verdade foram duas. Teve essa pergunta e essa, né, esse relato da gravidez. Quando eu recebi essa pergunta, lembrei muito daquelas pessoas que chegam, né, na terapia falando que sonharam, relatando os sonhos e que procuraram no Google. Eu brinco dizendo que o coração tá da psicóloga, do psicólogo, ele para quando você chega dizendo isso, né? Olha, joguei no Google e vi que sonhei com dente é porque algo ruim tá para acontecer. Não tem relação nenhuma com você, não é isso que você sente, não é isso que você imagina, você só catou lá e pegou. Então, se a pergunta for voltada a isso, né, essas coisas específicas, não. E acaba que é sempre... Não, fale. As imagens, elas são muito ricas, né? Assim como as narrativas, elas não têm um significado específico, não têm um significado único. Então, é o que aquilo representa para você. É aquilo que você sentiu durante o sonho. Então, assim, eu acho que a gente está muito naquela coisa do imediatismo, né? E das coisas prontas e fáceis, que a gente já recorre ali, jogo, né? Vou naquele dicionáriozinho, naquela banca de revista, né? E pronto, é isso aqui. Sonhei com cobra, vou ser traída. Sonhei com gravidez. Não sei se vocês já escutaram isso, já me falaram. E eu acho um terror, assim, para outras mulheres. Porque sonhei com gravidez, então a primeira mulher que eu bater o olho vai engravidar. Gente, não. Joana ia falar? Não, é isso que eu acho um dos processos, né? Falando ó, pela analítica, né, junguiana, a gente ampliar essas imagens, né? Que é justamente isso. A gente precisa ver, tudo bem, se o paciente chegar no Google e ver e fizer sentido para ele, tá massa, tá maravilhoso. A questão só é justamente isso que a Tana falou. Quando não faz sentido nenhum, você deixa aquela imagem muito distante de você, que é justamente o que o sonho não quer, né? É um instrumento justamente para você se apropriar daquela imagem. Então, o significado, aquela apropriação do que aquilo significa, precisa ser seu, né? Então, a gravidez não precisa necessariamente ser uma gravidez de um bebê, de um feto, mas pode ser uma produção de algo, né? Enfim, de você estar gestando algo. Enfim, não vamos adentrar, até porque a gente não sabe, né? Qual é a Mas história dessa é essa pessoa. imagem, né, que ela precisa explorar. É o Exato, que é então, a gravidez? Poxa, a gravidez é o exato. nascimento. Então, olha só, né? E a Podemos caminhar por aí. ampliação, e a ampliação vem justamente por isso, porque não necessariamente é o que se apresenta somente por um olhar rápido. Sabe, claro, talvez se a gente pensar na gravidez primeiro, a gente vai pensar no feto, né? Na gestação, 9 meses, enfim. Mas existem muitas coisas que podem ser trabalhadas com aquela pessoa, né? Inclusive o que seria essa gravidez para ela, né? Poderia Enfim. ser um medo, né? Um pavor. Exato. Então, assim, um desafio, enfim. Então, é muito importante, e aí eu volto, né, com a ideia da imagem do labirinto, porque é um voltar para si. Então, o que é que seria essa gravidez para aquela pessoa? Então, é muito engraçado até, né, quando às vezes chegam para você, sim, você que trabalha com sonhos, deixa eu te contar o meu. E aí, você é como se você tivesse uma resposta pronta para dar. Se você conhece a pessoa, né? Até você pode esboçar alguma coisa, mas no sentido muito disso, de provocações, né? Do tipo, olha, pensa nisso, talvez isso, aquilo. E aí eu acho que também tem isso do imediatismo, porque muitas vezes as pessoas querem uma resposta. E aí o sonho sinto muito. O sonho não vai te dar uma resposta. Você vai acolher uma, talvez, porque vai fazer sentido para você, mas quiçá daqui a, como o João falou, né, 20 anos, aquela imagem vai ter outro significado agora para você. E tá tudo bem, tá tudo certo. É justamente aquele acompanhar, porque é uma imagem sua. Então ela vai te acompanhar, faz parte de você. Você não precisa se desprender dela. A gravidez é isso, acabou, né? Não, a gravidez hoje pode ser literalmente a gravidez, pode ser que esteja gerando e daqui a 9 meses acontecer um fato na sua vida que você vai lembrar, olha, tô parindo agora e não é um bebê, né? Então, assim, tem várias interpretações aí, né, que a gente pode fazer, mas o mais importante é isso. Não ter medo da imagem, né? Não querer se livrar dela ou dar um significado qualquer, mas ir se apropriando, né? Que eu acho que isso vem também com o tempo.
porque é também se apropriar de si, né? Então isso às vezes é difícil, mas eu acho que é mais ou menos, né, por aí. Eu acho que o pior de tudo é que as pessoas não procuram nenhuma resposta, né? Eles procuram a Ah, resposta. Eles querem a solução. Então, isso é algo muito importante da gente entender, gente. O sonho, eles não vão trabalhar com a resposta da sua vida, né? Vou até fazer uma metáfora um pouco bizarra aqui, se vocês me derem licença, mas o sonho não trabalha como uma pílula, né? Tomei para passar dor de cabeça e acabou, né? Tomei um Tilenol e fiz propaganda. Tomei um paracetamol e, enfim, passou minha dor de cabeça. O sonho não vai lhe dar essa resposta, né? Isso é muito interessante. Agora, Taina fala, né? São duas perguntas que se linkam, né? Se o sonho tem uma perspectiva específica e um significado específico e a pessoa sonhou que estava grávida e entrou em desespero, né? Pensando se ela mesma está grávida e socorro, me ajuda, o que é que eu faço porque eu não quero estar grávida. Eu acho que isso que vocês falaram também é uma coisa muito legal da gente pensar, porque a cultura popular, né, tá imbuída aí. Quantas vezes a gente não ouviu nossos pais, avós dizer, olha, não coma bolo quente porque faz mal. Não coma bolo quente porque você vai se sentir mal. Estou dando um exemplo da cultura popular. Mas isso, na verdade, é uma mentira. Eles só falavam isso para que as crianças não caíssem em cima do bolo na hora que elas saíram, na hora que saiu e pudesse ter o bolo por mais tempo. Era um tipo de controle. Hoje a gente sabe que comer bolo quente não faz mal. É gostoso, é uma delícia, inclusive. Então, da mesma forma, a cultura popular, ela vai atravessar os sonhos, né? Na interpretação das imagens. E o importante da gente respeitar a imagem que aparece, disso que Joana estava falando, né? Na psicologia analítica, a cultura popular, ela pode fazer parte do seu entendimento sobre o sonho, mas ela não vai direcionar o seu entendimento sobre a sua imagem, né? Agora, entrando um pouco na primeira pergunta, eu acho que sim, os sonhos têm um significado específico. Agora, depende do que a gente está chamando de significado específico. Se a gente está falando, como Taina disse, né, que o sonho significa isso, então aquilo, não, não tem, né? Mas o sonho tem um significado específico se você para você pegar, como as meninas estavam falando, a imagem daquele sonho, levar para sua análise, entrar no processo de aprofundamento e entender o que é que aquela imagem está querendo me dizer, o que é que eu sinto perante aquela imagem. Vou fazer uma coisa bem selvagem aqui, né? Pegando o exemplo da gravidez, do sonho da gravidez. Aparentemente a pessoa estava nervosa e com medo de estar grávida. Então a gente já tem aí duas emoções envolvidas no sonho, ansiedade e medo, né? Então, aprofundar essa ansiedade e esse medo, não necessariamente pelo fato da gravidez, mas o símbolo da gravidez. Por que será que gestar, ou gerar, ou criar é algo que causa medo e ansiedade em você? Como é esse medo e essa ansiedade em sua vida? É isso que a gente vai trabalhando, é isso que a gente vai desenvolvendo, né? Então a gente não vai ficar preso no fato da gravidez, mas nas emoções, nos sentimentos que aquela imagem vai trazendo. E nesse sentido eu acho que os sonhos têm uma especificidade, né? É o que eu sempre costumo falar quando eu trabalho com sonhos. A pessoa me traz assim, olha, né, eu sonho, vamos pegar um exemplo aí dessa pessoa, né? Eu sonhei que eu estava conversando com minha prima tal e que eu estava grávida, descobri que estava grávida e aí a gente começou a chorar. Eu sempre pergunto, mas por que será que o inconsciente escolheu sua prima tal para você estar compartilhando, né? Por que é essa imagem que aparece e não outra? Então existe uma especificidade nesse sentido. Por que o sonho escolheu essa imagem para falar sobre medo e ansiedade e não outra? Né? Falando
selvagemente disso que ela escreveu, né? Dessa ansiedade, desse medo que que aparentemente ela fala de estar grávida. Então, por que foi essa imagem e não outra? Então, nesse sentido, o sonho é específico. Ele traz uma imagem específica. Se as meninas me permitirem, vou fazer aqui uma exemplificação que um autor junguiano faz, ele chama Wolfgang Jägerich, e ele fala da ideia, da imagem de um sonho que a pessoa fala assim: eu estou entrando numa casa dilapidada e descuidada. E esse é o sonho. Eu estou entrando numa casa dilapidada e descuidada. E qual é o trabalho que a gente tem que fazer com isso? Qual é a primeira coisa que ele fala assim? A primeira coisa que a gente tem que fazer com isso é não desejar arrumar a casa. É não desejar reconstruir a casa. É não pensar que eu preciso olhar para algum aspecto negligenciado de mim, porque eu já saí da imagem quando eu fiz isso. Então, o que a especificidade da imagem que chegou até mim foi, que meu inconsciente trouxe para mim foi: eu preciso entrar numa casa dilapidada e que está toda desorganizada. Eu preciso entender como é que eu me sinto vivendo nessa negligência. Como é que eu me sinto nessa negligência, nessa dilapidação? Então, nesse sentido, existe sim a especificidade. O sonho, o inconsciente escolhe a imagem, né? Ele escolhe uma imagem. Então, essa imagem ela é muito preciosa. Gente, eu vou só puxar também para o inconsciente coletivo. Porque eu acho que a gente também, né, por sermos junguianos, não podemos deixar passar. Porque, assim, tem o inconsciente, né, que é muito nosso, mas a gente também acredita no inconsciente coletivo. Porque nós temos a nossa história, mas nós dividimos também uma história. Né, a história da humanidade, por exemplo. Então, acontece, né, pode acontecer de algumas pessoas sonharem com algum objeto, né, que nunca conheceram. Objeto da cultura egípcia, por exemplo, ou alguma coisa da cultura indígena. Então, assim, e que não se sabe, né, ou até mesmo com deusas que não conheciam. Então, quando descrevem, né, pra gente, era dessa forma, parecia ser assim, assim, assim. Então, a gente consegue captar isso aqui também, né? É só trazer porque algumas pessoas eu acho que trazem, pelo menos chega para mim, e vem com esse símbolo do inconsciente coletivo também. E aí eu acho muito interessante fazer a pesquisa, né? Trazendo, né, se faz sentido para você, mas realizando essa pesquisa do que seria esse objeto, né? O que esse objeto fala, né? O que aconteceu então naquela época? O que ele está falando de mim agora, do que eu estou vivenciando? E como é a interação também da pessoa com esse objeto, né? No sonho. O que é que acontece em relação a esse objeto, né? Então, tudo isso é muito importante. E lembrando também do coletivo enquanto aquilo que a gente está vivendo, né? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu tive experiências de pessoas que trouxeram imagens oníricas das quais não faziam nenhum sentido para elas. E quando a gente foi trabalhar, a gente percebeu que ela estava trabalhando as emoções do que ela estava sentindo em relação à guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Então, assim, é uma brasileira, não tem família ucraniana, não tem família russa, está aqui. O que é que toca nela? O fato dela ser humana. Que é isso que é o inconsciente coletivo, né? O fato de que nós somos humanos e tem uma catástrofe humana acontecendo. Então, isso nos toca também. Me lembro muito, eu inclusive, fui um dos sonhadores desesperados em 2018, quando as eleições aconteceram, né? Ai, que pânico! Muitos analistas, amigos nossos, né, colegas nossos, falaram. Muitas pessoas não só chegaram aqui tristíssimas, mas começaram a ter sonhos muito significativos em relação à política, em relação à estrutura social. Então a gente tem aí esse atravessamento do coletivo nesse sentido também, né? Perfeito. Então, vou passar para a próxima pergunta. É ruim não lembrar dos sonhos? É péssimo. Mentira.
Olha, eu diria que sim e não. Sim, se você, né, for aquela pessoa interessada em olhar para o seu mundo interno. Porque se você for essa pessoa que tem esse interesse, né, de olhar para esse ponto cego, de olhar para o que está acontecendo aqui, o que é que eu estou sentindo, então sim, você está deixando escapar, né, um recurso valiosíssimo. A Von Franz, ela escreveu em um dos livros, eu achei maravilhoso assim o que ela fez. Ela usou como exemplo a tela de computador. A tela inicial do computador é o nosso consciente. Então, tá ali algumas coisas, né? Algumas ferramentas. Só que nós sabemos que existem mais coisas, mais recursos que não estão visíveis, não estão naquela tela. Isso aqui é o inconsciente. Então, o sonho traz para você, né, essas imagens do que não está visível. Então, se você não se lembrar dos sonhos, você não vai, né, acessar por esta forma isso aqui. Então, aí seria, né, o sim, péssimo, triste. Triste não lembrar. Agora, se para você, né, não olho, não trabalho com isso, tá tudo bem, então tá tudo bem, vida que segue. É, não lembrar dos sonhos é ruim. Eu acho que é importante a gente olhar para essa pergunta com um cuidado E terapêutico essa nosso. pergunta gerou mais, tá? Mais perguntas aqui. Eu vi que passaram algumas perguntas, mas eu perdi. Acho que Nanda perguntou Eu volto sobre depois. a. É, assim, gente, quando a gente trabalha, vamos ser muito sinceros, né? A gente não entra na psicoterapia, a gente não entra na análise para falar de coisas alegres, felizes, do dia a dia. A gente não entra para falar que a gente ganhou na Mega Sena e agora a gente vai fazer uma viagem para as Maldivas e aí convida o terapeuta para viajar com a gente, né? A gente não faz isso. A gente vai levar a nossa dor, o nosso sofrimento, e muitas vezes essa dor, esse sofrimento chega até a gente muito principalmente por não ter um espaço de acolhimento em outro lugar, né? Então, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da terapia de base analítica, de base junguiana, a gente naturalmente vai no trabalho do aprofundamento precisando olhar e encarar algumas coisas que são mais dolorosas do que a gente pensava. Então é natural, às vezes, a gente não lembrar dos sonhos, porque é um mecanismo de defesa da consciência. Significa que a consciência ainda não está pronta para se aproximar daquilo. Aí vocês falam assim, como é que a gente pode então melhorar? Aí é que entra o Diário dos Sonhos, que eu acho que é a pergunta que Nanda fez. Como é que o diário pode ajudar a gente nesse sentido, né? Não lembrei do sonho, mas lembrei que eu me acordei me sentindo de determinada forma. Não me lembrei do sonho completo, mas me lembrei de uma imagem, de uma pessoa, de uma sensação. Nem é um sentimento, foi uma sensação, né? Acordei me sentindo, não durmo com ar-condicionado e aqui no calor de Salvador acordei com frio. Será que isso é importante registrar no Diário dos Sonhos? Sim, porque a gente precisa lembrar que dentro da psicologia analítica junguiana, a psique e o corpo são um contínuo. Não existe a separação entre corpo e psique. O que é corpo é psíquico, o que é psíquico é corporal. Então, se você está aqui em Salvador, você não dorme no ar-condicionado, você está cobertinha, você acorda com frio, significa que alguma coisa aconteceu durante a noite. Bom, não vamos ser completamente psicologizantes, né? Dá uma pesquisada aí, vai no médico, vê se está tudo bem com a saúde, se não é resfriado, beleza, ok. Tirou isso de cena? Registra, leva para análise. Olha, acordei sentindo frio. E aí seu analista vai trabalhar com você um pouco disso, né? De que forma vai depender muito dele e dela. E aí é assim que você vai se aproximando. Nesse dia você acordou com frio. Naquele dia você vai lembrar de uma imagem. No outro dia você vai acordar com medo. Ou no outro dia você vai acordar alegre. Acordei alegre. Dormi. Não sei se você já tiver essa experiência. Eu já tive essa experiência, eu já atendi essa experiência. Dormi, puto da vida porque briguei com alguém. Acordei alegre. O que é que aconteceu? Não tem explicação, né?
é uma questão que provavelmente foi organizada dentro da psique durante o sono e que você não se lembra, porque a consciência não está preparada para transformar aquela briga que tem um tom negativo na consciência na noite anterior em algo positivo dentro da alma, que deve ter sido isso que aconteceu e você acordou alegre, mas a consciência não consegue alcançar isso ainda. Então é importante que você registre e leve isso para análise, entende? Então, não é necessariamente ruim, é significado de que talvez você está enfrentando alguma coisa difícil para você, está entrando em contato com questões difíceis e dolorosas para você, né? Agora, pode ser também que isso se torne uma dificuldade, uma barreira. E mesmo com todas essas tentativas, você não se lembre dos seus sonhos. E isso é importante de você levar para a análise para que a sua analista ou seu analista possa utilizar de outros recursos para lhe ajudar a acessar o inconsciente e aí os sonhos acabarem vindo naturalmente. Porque existem outras estratégias, né? Eu gosto muito de uma imagem quando eu penso em sonho e para, né, como trabalhar com os pacientes, principalmente no início, né, da terapia. Não tão no início, porque às vezes eu não gosto de trabalhar logo no início, não o sonho. Mas, enfim, quando é chegado esse convite, né, vamos dizer assim, esse momento de convite, é como se você tivesse, que eu acho que essa talvez tranquilidade é muito importante, esse apoio de não se tornar também uma obrigação, né? Necessariamente, do tipo, preciso levar o sonho para a terapia, senão eu não posso fazer terapia, ou então não posso ir essa semana porque não lembrei, né? Porque às vezes a gente também se cobra muito nesse sentido. Mas é como se fosse um convite a entrar numa casa, por exemplo, e vai ter aquele quarto da bagunça que você não quer entrar, que você não está nem um pouco disposto, nem pronto para arrumar, para organizar, então você não vai querer entrar naquilo. Vai ter aquele quarto que você quer modificar, quer reformar, mas ainda não consegue. E aí você também não vai. Você só vai abrir, de repente, que é aquela lembrança rápida do sonho, que você vai fechar. Não estou pronto ainda para entrar, né? Ou em ambientes que você ainda não quer circular, que você não está pronto, enfim. Então, nesse convite que você tem, né, que é para adentrar esses lugares, você vai ter esse tempo. Então, você trabalhando isso e falando dessa dificuldade, eu acho que o mais importante é isso. É você relatar a dificuldade. Ou até relatar, por exemplo, poxa, eu sonhei com uma coisa, mesmo que você não fale o que é, mas assim, você falar, poxa, eu sonhei com uma coisa que foi tão forte para mim, foi tão impactante, ou então eu me revelei no sonho com uma atitude que eu jamais teria e isso me assustou. Ainda que você ainda não esteja pronto para descrever, mas é importante falar isso. Porque você está abrindo uma porta, né? Para você, na próxima vez, talvez, falar sobre aquela imagem, ou aquela atitude que você teve, aquela raiva, ou aquele tiro que você deu. Enfim, para poder você ir se apropriando disso, porque é você, né? Então, assim, não lembrar dos sonhos também remete muito a isso, a você também não querer conhecer uma parte sua. E que muitas vezes vai ser tão importante, vai te abrir outras tantas possibilidades, né? E vai ser um momento, às vezes, tão rico, tão bonito, de autoconhecimento, né? De uma descoberta sobre você, que, assim, a gente não sabe o que é aquela imagem, que aparentemente pode ser terrivelmente negativa, ela não necessariamente vai ser, né? Se a gente olhar somente por um lado. Mas é isso, eu acho que tem muito essa paciência consigo, sabe? Do tipo, não estou conseguindo, quero talvez, mas não estou conseguindo. Eu acho que isso é muito importante. Então, aí entra também um pouco, né, falando aí do vínculo um pouco terapêutico, de você também se sentir à vontade para falar para o seu terapeuta, né, sobre isso, do tipo, poxa, eu estou com dificuldade, não quero ver isso, ou então, olha, percebi isso, mas não quero falar disso hoje. Enfim, mas você ir se apropriando também dessa imagem, né? De você ir se admitindo para você e aí anotando, entra aí, né? A questão do diário, como o João falou, seja a sensação, seja uma pessoa, seja o ambiente que você estava, o que você lembrar, né? Eu costumo brincar sempre, eu sempre dou esse exemplo. Se lembrar da vaca voando no céu roxo, você anota a vaca voando no céu roxo. E é isso, se lembrar da sensação que teve ao ver isso, ou presenciar, ou você era a vaca,
anota isso, né? E aí, uma hora a gente vai falar mais sobre isso, se não for agora, ou agora, e a gente vai estender o que pode ser essa possibilidade, né? Então, acho que também isso é muito, muito importante, né? Você não se sentir também no dever ali e na rigidez, porque também entrar nessa rigidez não é bacana, não é isso que o sonho quer, né? Muito pelo contrário. Até porque o sonho, assim, uma das coisas que eu acho mais difíceis no sonho, né? Até como analisando também, é o que é a verdade ali, sem nenhum filtro, sem nenhum. Não tem compromisso nenhum com beleza, com comportamentos, vamos dizer assim, socialmente bonitos, aceitos. Não. É uma parte sua que é exatamente essa riqueza. Eu acho que essa é uma das partes mais bonitas, que é a parte mais preciosa de você, né? Que é a parte sem essa maquiagem, né? Que a gente precisa até para sobreviver, vamos dizer assim. Então, eu acho que é uma história que você constrói também com o seu sonho. Isso que você falou é tão bonito, Joana, porque assim, é isso que eu ia falar. Para vocês não ficarem com a sensação, vocês que estão nos assistindo, de que nós somos profissionais maravilhosos, qualificados e que isso não nos toca, né? Então, assim, enquanto analisando, a gente, eu, né, vou falar do meu tempo de entre terapias todas, eu tenho aí 7 ou 8 anos fazendo terapia e não tem nem 6 meses que eu falei para minha analista. Sonhei com uma coisa, mas eu não estou pronto para falar dela. Não quero trazer ela hoje. Não quero trazer ela, não sei quando eu quero trazer ela. A imagem foi muito forte para mim, eu não consigo nem falar dela. E tá tudo bem. E a forma como ela conduziu tá tudo bem. E eu também achei que tá tudo bem, né? Então, é isso. A gente também é gente como vocês, é gente como a gente, né? A gente entende vocês. Então, tá tudo bem vocês não estarem prontos para falar, né? Gente, eu tô desligando toda hora o microfone porque eu tenho um cachorro de porte grande e ele tá aqui embaixo. Então ele tá latindo muito para não atrapalhar a live. Eu tô acabando não entrando muito, tá? Teve um outro comentário da Nanda que eu achei interessante. Porque ela disse que ela chega a lembrar assim dos sonhos, mas depois dos 5 minutos ela não lembra mais, né? Então, assim, além de, né, poder ser justamente essa coisa do não dar conta, né, de uma certa fuga, também tem uma outra questão que é que o nosso consciente ele não é esse grande reservatório todo, né? Ele está sempre mudando. Então, se você acorda e você já precisa fazer os seus afazeres, né, já é chamado por esse mundo externo, então vai ter uma substituição aqui, né? Esse conteúdo aqui volta lá para o inconsciente e outras coisas vão surgir para o seu consciente. Ele está em movimentação, é aquilo do antes você sabia, né, responder aquela questão lá da prova. Depois, não sei mais, né? Antes eu sabia onde estava a chave de casa, depois não sei mais. Então ele está sempre em mudança. Então assim, pode ser, né, essa coisa do não dou conta, como pode ser também esse já olhar para esse mundo externo, né, que está chamando o tempo todo. Então, eu sempre aconselho, né, assim que acordar, se você não tiver tempo para poder anotar os sonhos, faz um áudiozinho Grava. rápido e aí depois você separa um tempo para poder olhar para ele, anotar ele, porque vai acontecer com uma certa frequência de você esquecer. Tá isso que você fala, e eu acho que é muito legal da gente abordar, porque eu acho que isso é uma questão de saúde mental, inclusive. A gente precisa aprender que a gente não pode botar o relógio para despertar faltando 5 minutos para sair correndo para nossas atividades do cotidiano. Isso aí me desculpe, eu vou até atravessar um pouco do nosso diário do sonho, mas isso é uma forma da ideologia neoliberal capitalista de destruir a nossa saúde mental, e a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente precisa de um tempo maior para o despertar. A gente precisa despertar sem ter que pegar no celular para ver que horas são, sem ter que levantar para sair correndo para tomar banho, sem ter que levantar para sair correndo. Precisa de um tempo para você voltar à consciência, né? Voltar à consciência e ficar naquilo que você estava sonhando, ou simplesmente se permitir a sensação de acordar, sentir seu corpo acordando.
Isso é muito importante, gente. Eu me lembro muito lá atrás, no tempo de 1900 e bolinha, quando vovó era gatinha, como dizem, na escola, minha professora de educação física falava isso. Olha, vocês quando acordarem, não esqueçam de responder aquele estímulo que o corpo pede de fazer o alongamento na cama, que a gente sente essa vontade quando acorda, se a gente para poder ver isso, porque esse é um dos alongamentos mais importantes de todo o seu dia. Sem ele, você vai sentir uma série de tensões, ela falou. Então, imagina, no nível corporal a gente tem isso, no nível psicológico, no nível psíquico, que não está desatrelado, a gente vai para esse mundo que Taina estava falando, né? Aí vai para o mundo de ter que fazer, tem que ir, tem que ver que horas são, eu já acordei, eu vou correr, tenho que trabalhar, tenho que atender. Não faz isso, né? Acorda com mais tranquilidade, acorda com um tempo maior para poder você se perceber. Isso também é um trabalho terapêutico. Isso é o começo de um trabalho terapêutico de você se respeitar, para você também respeitar aquele sonho que possa ter vindo, né? Até porque também você torna isso até um hábito, né? Ao acordar, você vai fazer esse processo todo e aí você vai lá também e anota, né? Porque fica um tempo, você não vai correr, precisar correr, tá? E aí você acaba que faz isso naturalmente. Daqui a pouco você tá, né? Simplesmente anotando e pronto. Mesmo que você não olhe de novo ali naquele momento, né? Olhe mais tarde, mas você tá anotado ou tá gravado, enfim, mas depois você vai, né, detalhar melhor. Então Sim. acaba que fica. Mas aí lembrando, não necessariamente você vai lembrar todos os dias também, né? E puxando, essa é uma das partes bonitas, né, e importantes do Diário dos Sonhos, porque, né, a nível aqui coletivo, a gente está tanto nesse mundo externo, tanto nessa correria, que não se tem um momento para olhar para você, um momento seu. Então, o Diário dos Sonhos é o seu momento, né, o momento onde você vai olhar para o seu mundo interno, onde você vai praticar a paciência, porque para você olhar para os sonhos, você precisa ter essa paciência. Então, tem essa parte muito bonita também no Diário dos Sonhos, né? Ele te convida, né, a ter vida, a ter o seu momento, a ter o seu tempo. Sim. A sair desse viés destrutivo capitalista. Então, vou para a próxima. Tudo nos sonhos sempre tem uma interpretação ou ou algumas coisas são descartáveis? Nada no sonho é descartável. Desculpem, meninas, mas é assim. Eu quero dizer isso com muita tranquilidade, assim. Nada no sonho é descartável. Jung foi muito claro na sua construção, na sua diferenciação da psicologia analítica da psicanálise, em dizer que o inconsciente ele não está ali para brincadeira. A psique ela não está ali para fazer coisas sem sentido. Então, se você sonhou com aquilo, seja uma joaninha passeando em cima de um monte de coisa, a joaninha é importante, né? Então, assim, qual é a importância? Aí vai depender. Aí você vai precisar levar e trabalhar isso e aprofundar essa imagem. Mas todas as imagens que o sonho traz, elas têm a sua importância. O lugar, as pessoas, os objetos, o tempo, o clima, né? O tempo enquanto cronológico, mas o tempo enquanto clima também, né? De tá chovendo, tá fazendo sol, é dia, é noite, tem um cheiro. Tem um cheiro. Nossa, eu sonhei com cheiro de rosas. Nossa, eu sonhei com cheiro de lixo. Tem coisas diferentes nesse tipo de situação. Sonhei com cheiro de bolo de chocolate. Sei lá. Mas sonhar com cheiro, que coisa engraçada, não? Então tudo tem um sentido. Tudo tem uma importância, né? E a gente precisa levar isso em consideração, porque senão a gente vai acabar onde alguns lugares da psicologia comum
acaba, né, dizendo assim, não, isso é resquício de vigília. Alguns psicólogos têm esse, na minha opinião, me perdoem os meus colegas, mas tem esse descuidado de dizer assim, isso é só um resquício de vigília, né? É uma coisa que você estava vivendo na noite anterior. Ah, é porque você foi dormir logo depois que você assistiu o Jornal Nacional, e aí você viu a notícia e ficou na sua matriz da mente e você sonhou com aquilo. Não tem só resquício de vigília. O inconsciente não se dá o trabalho de lhe entregar uma imagem só para ser um resquício de vigília e você falar, ah, tá, obrigado, joga ali fora, sabe? Não tem isso. Então é importante, né? Agora, qual é o grau de importância? Qual é o grau de aprofundamento? Qual é o grau de... Aí vai depender. Aí sim. Até porque vai ter um que vai chamar mais atenção, né? Que você vai querer falar, talvez se aprofundar muito mais com um aspecto do sonho. Mas lembrando sempre que o enredo todo, vamos dizer assim, né? A história toda, o ambiente todo, e às vezes você pensa, você lembra muito dos detalhes, né? Então aqueles detalhes que você tanto lembrou também são muito importantes, porque faz parte, né? De repente você rapidamente saiu de, não sei, de um país para o outro e nessa viagem aconteceram várias coisas e você está lembrando de todas as coisas que aconteceram ali e você acha que talvez não seja importante, só a chegada, né? E a partir da chegada só. Não, né? Tem muitas coisas ali que aconteceram, então se você lembrar desses aspectos, é sempre importante você falar, ainda que naquele dia, naquele momento, você destaque algo, né? Algo fique muito mais para você. Mas é interessante, cada detalhezinho, vamos dizer assim, né? Que você lembre esteja exatamente assim, registrado, né? E eu gosto muito também de dizer, viu, João, complementando essa fala sua do resquício de vigília, ou então, porque eu sonhei porque eu estava assistindo tal coisa. O inconsciente não tá nem aí, ele não tem esse compromisso, né, com o que você estava fazendo para ele lhe ofertar isso no sonho. Ele não tem compromisso com isso, esqueçam, né? Eu acho que isso é muito importante enfatizar que muitas pessoas falam, já chegam assim contando, não, eu sonhei isso porque eu estava assistindo um filme de terror. Então, foi por isso. Então, assim, o inconsciente não tem, ele tá Parece até uma negação, nem né? aí. Não quero olhar para Né? isso. Foi isso e Pois pronto. é. Pois é. Aparentemente, né? A primeira a anteninha já liga. Mas assim, ele não tá nem aí, ele não tem compromisso nenhum. Podem, eu sou muito enfática nisso, pode declarar isso. Não tem compromisso nenhum, inconsciente, não tem compromisso nenhum. Então, Teve uma pergunta no chat, não sei se você consegue resgatar, tá aí, que é grande ela. Não foi uma pergunta, não. Foi um comentário. Tem um paciente que relata ter a sensação de sonhar a noite toda com uma única cena, que, na verdade, parecia durar poucos minutos, poucos detalhes. Ainda assim, afirmam a ele ser importante esse curto alerta tanto. inconsciente. Ah, sim. É Sim, uma psicóloga que Thaís. divide com a gente essa visão. Sim, Thaís. É importante, né? Qualquer espaço curto de tempo no sonho, por menor que ele seja, né? É, pode ser a primeira chamada para um aprofundamento, né? Que é interessante também, me lembra muito os sonhos repetitivos também, né? Aqueles sonhos que sempre estão vindo e o paciente sempre traz, e o aspecto muitas vezes, né? Não, porque a imagem não cessou, vamos dizer assim, né? Então tá precisando, então tem que aprofundar ainda mais. O labirinto, né? Vamos dizer assim, tá repetindo porque precisa, né? Isso é muito importante também. E não vai ser chato, tá, pessoal? Eu falando aqui, muita gente. Você não aguenta mais ouvir isso. Aguenta, claro. É super importante. Assim como a nossa fala muitas vezes está no mesmo assunto, o inconsciente também. Olha, tá precisando isso aqui, tá precisando isso aqui. Então vamos lá, vamos repetir. Isso mesmo, vamos repetindo, né? Até que elabore Hillman fala isso, né? O movimento da alma é a repetição. a repetição. O ego, que não sustenta a repetição, é que vê isso como uma neurose, mas esse é o movimento natural de lidar com
o que está sentindo, o que está tentando elaborar. Até porque a gente nunca repete da mesma forma, né? Isso é extremamente interessante. Né? Boa, próxima pergunta, viu? Tá bom. O que fazer quando o seu paciente traz uma visão de outra abordagem sobre o sonho? Não sei se isso já aconteceu com vocês, comigo já, né? Obrigado, Freud, inclusive. E eu sou muito sincera, porque assim, quando aconteceu, né, eu falei sobre as diferenças das abordagens, falei desse olhar, né, de Freud e apresentei o olhar junguiano. Até porque se para a pessoa fizer sentido, né, ter esse olhar do sonho com esse olhar mais freudiano, eu não conseguirei mesmo conduzir. Né? É aquilo do eu estudei na faculdade, mas eu não me aprofundei nisso. Né? A minha visão é outra. Então, eu costumo falar, né, justamente dessas diferenças das abordagens, porque algumas pessoas não sabem das abordagens, né, acham que é uma só e que a gente, né, estuda todos eles. Explico um pouco da minha abordagem e aí trabalho com a minha visão. Mas, assim, né, trazendo, se fazendo sentido para ela. Aconteceu essa vez só comigo e que fez sentido. Eu nunca recebi mais dessa forma, mas eu atendi por um bom período uma psicanalista. E aí, toda vez que ela vinha com o sonho, ela vinha com as interpretações dela, né? Teve um momento que eu falei para ela: olha, fulano, eu preciso ser sincero com você. Você sabe que eu sou analista junguiana e você fez uma escolha por trabalhar comigo. Então, ou a gente para entender e trabalhar dentro da escolha que você fez, ou então talvez seja mais legal você procurar um psicanalista, porque você está sempre voltando para essa questão. Problematizar isso dentro da relação terapêutica também pode ser importante, porque aí a gente volta para um tema legal para o Jung. A relação terapêutica ela vai ser o fator curativo. Né? Então a gente precisa trazer isso, a depender de como ele venha. Você teve um único momento em que você esclareceu e deu tudo certo, mas se a pessoa continuar insistindo, eu acho que vale a pena de dizer assim: olha, me parece que você está demandando algum outro tipo de questão que não é a proposta do nosso trabalho. Eu acho que quando você entrou para trabalhar comigo, eu fui muito clara quando eu disse que eu era analista junguiana e eu explico, eu acho que vocês também explicam um pouco do que isso significa. E você sabe o que isso significa. Então, você sabe o que esperar do nosso trabalho. Se você continua com essa demanda, talvez seja importante para você refletir se é aqui que você quer continuar fazendo o seu processo terapêutico. E aí, enquanto me permitam, né, enquanto supervisor, eu sempre falo, às vezes a gente tem medo de dizer isso quando a gente está no início da clínica. Porque a gente pensa, o analisando vai embora, a pessoa vai ficar chateada comigo, a pessoa vai... Não, vocês estão trabalhando ali a relação terapêutica. Se a pessoa for embora, ela tinha que ir embora. A gente tem que lembrar que psicoterapia não é jaula. Né? A gente não quer que a pessoa fique presa ali dentro da relação terapêutica com a gente para sempre. Então, se isso surgiu como um fator problematizador para poder a gente trabalhar a relação terapêutica, e a relação terapêutica chegou no fim trazido através do símbolo do sonho, da forma como estava se trabalhando o sonho, é porque era assim que tinha que ser. Mas se Até é aquilo também importante, mudar, mudou. e até é importante também reconhecer o limite, né? Então, assim, se a gente escolhe um caminho norteador do nosso estudo, não significa que a gente vai ter que dar conta, né? De só para ter o paciente ali, vamos dizer, para poder, como se fosse quase que prender o paciente. Ah, não, então tá, vamos dar um jeito aqui, ou fazer uma mistura, ou enfim, né? Não. A gente tem que reconhecer também esse limite dentro da linha, né? Da retórica que a gente escolheu, né? E outra coisa também importante nesse sentido é que existe, né? Precisa, tal, às vezes eu chamo, né, vamos chamar de DR na terapia,
né? Tem um momento que é importante, não estou me sentindo confortável por isso, né? Ah, eu preferia uma outra, talvez um outro olhar sobre esse sonho. Ok, é até aqui que eu posso ir, né? Se você também até precisa partir desse ponto e ir para esse, né? Para essa linha, ok, né? Vamos encerrando por aqui, ou não, vamos reconstruir essa relação baseado, de novo, né? Trazendo para como eu trabalho. E aí, é possível, não é possível, né? Ok, cada um, né, segue. Então, isso é muito importante, tanto para o analista ser sempre isso, né? Esse é o principal, né? A relação é o principal. Então, ela precisa estar Eu já realmente fiz isso, Jô. acontecendo. Como analisando, quando não estava, né, na abordagem junguiana. Eu tinha aproximação ainda na faculdade, mas não estava como profissional junguiano. Trabalhamos sonhos, só que a forma de trabalhar os sonhos eu achava muito grosseiro, porque eu achava que eu não tinha meu espaço de olhar para as minhas imagens, que o profissional atravessava. Então eu falei, olha, eu tô desconfortável até de trazer os sonhos para você, porque eu vejo me atravessando, me sinto atravessada. Então acho que eu vou sair e vou buscar agora um profissional da abordagem junguiana, que é a abordagem que estou me aproximando. Finalizamos. Né? Não sustentei isso, foi bem esse movimento de enxergar o limite. E olha que para mim, naquela época, romper era muito difícil, É porque mas fiz. vão ter duas questões, né? Ou você vai conseguir refazer essa relação e aí vocês vão reestruturar isso, ou então vai romper mesmo, né? Então, assim, é um momento muito importante também para continuidade, até porque senão não vai estar tendo análise, né? Então, não é a ideia, né? Não é o objetivo, de jeito nenhum. Perfeito. Então, vou para a próxima. Tem mais duas. Existem técnicas para entender os sonhos? Sim, existem técnicas para entender os sonhos e elas estão nos centros de formação e pós-graduação em psicologia. Por isso que você leva seus sonhos para seus terapeutas e analistas. Não, não dá, gente, assim. É a mesma coisa, aí eu vou fazer um pouco da defesa da nossa profissão nesse sentido, assim. É a mesma coisa de você estar se sentindo gripada, doente e achar que você está com a simples gripe, vai ali na farmácia, compra o Benegripe e está bem. Você se tornou médico de você mesmo. Né? E aí daqui a pouco o Benegripe não lhe resolve, daqui a pouco você começa a desenvolver uma falta de ar e quando você vê, você precisa ir para o médico. Você vai chegar para o médico e dizer para ele como é que ele vai ter que trabalhar? Não, é ele que vai lhe dizer como é que vai ter que trabalhar. Né? Então, as técnicas de entendimento do sonho, as formas de entendimento do sonho, elas são resguardadas para os psicólogos e para as psicólogas, cada uma dentro de uma abordagem diferente. A gente vai convidar, como as meninas já disseram algumas vezes aqui, a gente vai convidar para algumas lives outras psicólogas e psicólogos de outras abordagens, para que vocês possam perceber que o Diário dos Sonhos eles servem para todas as abordagens. E vocês vão ver que cada um pode falar de uma técnica diferente para entender o sonho. Mas isso é da formação profissional, né? Joana brincou no início assim, que formação longa, né? Foram 4 anos que a gente passou na pós-graduação. E foram 5 anos de graduação. Então, só para trabalhar nisso foram 9 anos. Não tem como a gente entregar ou falar de uma técnica no sentido do senso comum. Aí a gente vai voltar para aquela questão da cultura, né? Que a gente estava falando lá nas primeiras questões. Ah, sonhar com gravidez, vou olhar para a primeira mulher que estiver grávida, vai estar grávida. Tá, isso é o senso comum. No senso comum, você tem aí milhares de formas de olhar para o sonho. Se é isso que você deseja, boa sorte. Isso não é um trabalho psicológico. Isso não é levar a sério o seu sonho, né? Tem como você se aproximar, né, dos sonhos, que é o nosso e-book, né, o Diário dos Sonhos. Tem ali atividades, né, tem ali recursos de aproximação, mas não descarta, não é pronto, agora eu tenho o Diário dos Sonhos, eu não preciso mais levar meus sonhos para o profissional que me acompanha. Não!
Ali é você tendo um momento seu, um tempo seu para com aquelas imagens. Então você já faz uma aproximação para então você levar para o profissional, né? E não você só deixar ali, pronto, gravei o áudio, né? Anotei rapidinho, nem olhei para isso, passei batido, vida que segue, chegou aqui, jogo, né, pro meu profissional e vamos olhar. Então tem um tempo seu para olhar, para poder se aproximar e levar para esse profissional. Pensando nisso, tem esses recursos, né, que é o que a gente está ofertando. Pensando Sim, também assim, né? Quando você tem alguma questão, vamos dizer, física, por exemplo, você leva e você compartilha com o médico, né? Ou de sua confiança, ou porque alguém te indicou, e você vai lá e compartilha algo seu para outra pessoa, no intuito de você, né, se restabelecer. Com o psicólogo é a mesma coisa. Você tem o seu sonho, a imagem é sua, a história é sua, mas você vai compartilhar com alguém que pode te ajudar nisso, tá junto com você nisso. Não vai fazer por você, né? Mas vai estar junto com você justamente nesse compartilhamento de um produto que é seu, não deixa de ser seu, né? Mas você vai estar compartilhando com alguém que é alguém que possa fazer isso com você, né? Que é completamente diferente de, como o João falou, o senso comum, enfim, toda a história aí de, né, dos costumes populares. Enfim, senão a gente não precisaria, né? Eu acho que não precisaria fazer uma faculdade, não precisaria fazer uma especialização. A gente sentava na mesa ali, conversava e acabou, né? Mas não, é justamente você está compartilhando com alguém que pode te ajudar naquilo e com você naquilo, né? Então é muito importante se lembrar de você estar compartilhando. É o ponto é, cego, né? Tá no seu ponto cego. Então, assim, nós, profissionais, nós levamos também os sonhos. A gente não dá conta. Até parece, né, que a gente já sabe todos os nossos sonhos, tudo o que a gente precisa, está tudo resolvido, tá? eu Não. inclusive me abstenho disso. Eu anoto o meu sonho, eu olho para ele, eu paro para sentir, para ver as emoções, tudo que a gente colocou no nosso diário eu faço, mas aí eu falo assim, bom, agora eu vou levar para análise. Eu não vou ficar parando para analisar ele não, porque é aquela, eu vou voltar à imagem de Saramago, eu sou a ilha, eu não tenho como me entender ali naquela fenomenologia sozinho. E esse é o ponto Se, importante, porque eu sinto que às vezes trazem pra gente até se sentindo um culpado. Não entendi. Ok, gente, tá tudo certo. Tudo certo na Não Bahia, você não pensei nada entendeu. sobre isso, não pensou, vamos Ok, pensar agora. vamos pensar juntos. Por isso que eu tô dizendo, essa ideia do compartilhar, sabe? Eu acho que dá uma leveza, tenho alguém para fazer isso, né? E que é justamente o que o João falou. Tá louco, não vou ficar parando para, enfim, né? Tem que ir compartilhar com alguém para poder ter ideia do que se trata, né? Enfim, e embarcar ali o que aquilo quer dizer. e eu queria deixar só uma coisa clara, assim, gente, como o Taina falou, né? O Diário dos Sonhos que a gente construiu, ele é uma proposta, novamente, é uma coisa que a gente vem repetindo desde o início, de vocês se aproximarem das imagens dos seus sonhos, das emoções, dos sentimentos, das sensações, se apropriarem de algo que é seu, se reconectarem com a sua própria subjetividade, que é algo que a nossa sociedade não tem permitido a gente fazer. Não é um diário de técnicas para análise dos sonhos, nem interpretação dos sonhos. E eu vou dizer aqui para vocês com todas as letras bem garrafais. Se vocês virem qualquer profissional de psicologia dizendo que está lhe entregando um diário de técnicas, isso é charlatanismo. Isso não existe. Não existe técnicas, um manual de técnicas na psicologia para você trabalhar com sonhos. Não tem como. Eu vou ser bem básico aqui. Siddhartha Ribeiro, um maravilhoso neurologista, inclusive foi publicado recentemente, eu até postei lá no grupo que eu faço com as meninas, ele falando que para ele o sonho é o que vai salvar a humanidade da extinção, né? Então, Siddhartha ele trabalha muito com sonhos e ele tem um livro muito legal chamado Oráculo da Noite, que é falando sobre sonhos.
Nesse livro ele faz um apanhado de várias perspectivas, neurociência, simbologia, história, antropologia. Se eu ler o livro do Siddhartha, eu estou pronto para trabalhar com sonhos? Não, não tô. O Siddhartha vai lá e fala algumas coisas, né? Ah, poxa, a criança sonhar com... Ele dá o próprio exemplo do sonho dele. Quando ele era criança, ele sonhava que era perseguido por um tubarão, tal e tal. Aí ele fala, graças a Deus eu tive um psicólogo para o qual eu levei o sonho e ele entrou e falou comigo sobre a ansiedade. Eu fui entender mais tarde que aquela perseguição era uma ansiedade e tal e tal. Ele compartilha a história pessoal dele de como ele na infância trabalhou isso com o psicólogo. Isso não significa que você vai levar ao pé da letra aquilo que ele escreveu e você vai estar capacitado para você estar interpretando os seus sonhos. Então, é charlatanismo quem disser para você que tem algo para lhe entregar nesse sentido, dentro da psicologia, pelo menos, né? Aí nas outras áreas eu não vou entrar porque cada um trabalha dentro do seu quadrado. E é um trabalho, né? Você lidar com sonhos, porque é um trabalho lidar com você, é um trabalho se descobrir. Então é trabalhoso mesmo. Então não dá para ser uma coisa, sonhei, é isso, acabou, vamos lá. Então significa isso, então eu preciso fazer isso na minha vida e tá aqui a solução e obrigada, sonho e vamos lá, vamos seguir em frente. Não é assim, né? É trabalhoso se conhecer, é trabalhoso adentrar coisas que você não quer, que você não conhece, que você não reconhece em si. Então, assim, é trabalho. Então, lidar com sonhos é trabalhoso. É trabalhoso na terapia, é difícil muitas vezes na terapia. Tem sessões que são extremamente desgastantes com um sonho, com uma imagem, às vezes, que você fica do sonho. Porque é isso, porque é a dificuldade, é a riqueza e, ao mesmo tempo, é a dificuldade também. Então, tem muito essa questão de querer uma coisa solução, né? Eu acho que é muito isso que o João tá falando. Não tem essa questão de solução. Pronto, agora é assim, peguei o fio da meada. Não tem fio da meada. E que bom que você colocou no plural, viu, Jo? Joana falou, né? Tem sessões, de fato. Tem sonhos que você trabalha sessões, não uma sessão. Né? Não tem esse imediatismo aqui. A Ananda, ela fez uma pergunta que eu vou deixar, né, depois dessa aqui, que a gente tem como a última, porque ela já vai direcionar, né, ao nosso momento de falar do Diário dos Sonhos. Mas eu acho que também tem uma Mas salvei pergunta que aqui. foi colocada agora aí. Como acolher Foi. e entender os sonhos que são veículos de descarga de emoções? Exemplo, choro, grito. Vocês querem falar? Agora, esse choro e grito foi o quê? Na hora, depois? Como? Porque às vezes é uma lembrança, você chorou, você gritou acordando no sonho, né? Porque assim, é um tanto quanto a gente pode trabalhar isso, não sei como é que vocês percebem, mas também como imagem, né? O choro, o grito, o que foi que sentiu, por que chorou, como foi esse grito, em que momento, relacionado a quê. Então, acho que se acolhe um tanto quanto parecido com as próprias imagens, que não deixa de ser uma imagem do sonho também, né? Então você vai se aproximar dessas emoções. Então você vai se aproximar da mesma maneira como você se aproximaria da Joaninha, vamos dizer, né? Então você vai se aproximar também do grito, você vai se aproximar do choro, entendendo que às vezes também sobrepõe, tipo, você acorda, por exemplo, assim como o João falou do frio, você acorda no susto até porque você estava chorando ou porque você estava gritando. Então é importante remeter também a todo o contexto. Você vai acolher da mesma forma, se aproximando, entendendo qual foi a interação, o que foi que aconteceu, né? O que foi que desprendeu ali no sonho, como você se sentiu em relação àquilo. Que às vezes foi um choro, né? Não necessariamente de tristeza, pode ter sido um choro de alegria, um choro de alívio, um grito de que lhe salvou, ou um grito que lhe, né, que você estava desesperado, com medo, enfim. Então tem que se aproximar disso, né? Ele Eu continuou colocando ali, acordar e chorando ou gritando. Eu acho que esse tipo de sonho já é 30% do trabalho que você teria para lembrar ou para começar na análise, né?
Porque você já vai chegar dizendo, eu acordei gritando, chorando, e isso já é uma emoção muito poderosa. Então você já vai ter uma questão com o seu analista. Você já vai ter uma questão muito importante para trabalhar. O sentimento e a emoção já vão estar presentes. Já vai ter um ponto para você startar e aprofundar, né? O que é que aquilo pode significar para você? Você vai descobrir ao decorrer do tempo. Mas ter a mesma importância do sonho que não tem essa descarga. A descarga, eu acho que é como se fosse um grito de socorro. Talvez você não tenha prestado atenção a outros sonhos. Talvez a pessoa não tenha prestado atenção a outros sinais. E naquele momento a descarga surge como dizendo assim, ou é agora ou é agora. Né? Olha ou olha. Não tem para onde ir. Então eu acho que isso é muito interessante, né? É como se for, eu vivo dizendo, o inconsciente ele começa ali beliscando. Ele não começa, ele não começa ali assustando, nem derrubando no chão, nem fazendo várias coisas. Ele começa ali dando um soprinho assim. Ei, oi, oi, olha pra cá. Aí você não olha, ele começa a jogar uma pedrinha. Você não olha, ele começa a jogar uma pedra maior. Você não olha, ele vai e começa a jogar o carro em cima de você, querer ele afogar no rio. E aí, por aí vai, entendeu? Então, é importante, Aquele né? sonho que você quase cai da cama. Exatamente. A Thaís também, ela perguntou aqui, né, em que sentido o diário ele pode ajudar as pessoas que têm terror noturno. Eu acho que isso é uma questão bem complexa, né? Porque o terror noturno é uma questão em si de difícil abordagem, né? O primeiro, que é o terror noturno, né? Ou paralisia do sono. Tá sentindo que está acordada, achando que está acordada, mas ela não consegue se mover. Muitas vezes, dentro dessa experiência, ela vê ou sente que tem alguma coisa se aproximando, ou vê alguma coisa se aproximando, que quer fazer alguma coisa com ela e ela não consegue fazer nada com aquilo e nem se mover para sair daquela situação, para acordar de verdade, vamos dizer assim, né? Então, o terror noturno, ele em si já é uma grande ferramenta, porque o terror noturno ele não deixa de ser o sonho. Né? Ele não deixa de ser um tipo de sonho. Tá? Principalmente porque talvez os neurocientistas discordem comigo, né? Porque existe já uma atividade mais neurocognitivamente ativa. Mas ali eu estou interagindo ou estou sentindo com uma imagem que não está ali. Muitas pessoas falam, né? Que eu sinto que vejo alguma coisa se aproximando, ou tem alguma coisa sentada em cima de mim. Tem alguma coisa que não está ali, entre aspas, né? Está na minha psique. E eu estou trazendo isso para a manifestação do terror noturno, na paralisia do sono. Então eu preciso trabalhar essa imagem dentro da minha análise para entender o que é isso. Né? Então, nesse sentido, o diário funcionaria da mesma forma. Registrar como foi que aconteceu, né? Todos os elementos do diário, ele ajuda a pessoa talvez até a se localizar um pouco melhor dentro do terror noturno, porque quando a pessoa desperta da paralisia do sono do terror noturno, ela está imersa nessa, por isso que o nome é terror noturno, ela está imersa nesse pânico, né? Então talvez o diário possa até inclusive ser uma ferramenta de acalmar um pouco ela, de elaborar já aquela imagem densa. Eu tive uma pessoa que eu atendia que ela via um monstro terrível sempre se aproximando lentamente. E era lentamente que era do tipo, a cada
segundo ela se arrastava 1 milímetro. E eu não conseguia assim, me movimentar. E isso era uma coisa muito terrível. Então, o diário do sonho pode até ajudar no sentido da pessoa se acalmar um pouco, colocar aquilo no papel como uma atitude expressiva, arte terapêutica, né? Nesse sentido. Gente, eu vou fazer um papel aqui não tão gostoso, não tão legal, mas é porque a gente Sim. passou, né, do horário imaginado para a live, o que é muito entendível, né, os sonhos. A gente pode fazer aulas, né, aqui tranquilamente, mas eu vou já fazer, né, esse movimento. Podemos, né, e aí fica o convite, realizar uma outra live, vocês podem até mandar perguntas pra gente, né, pra gente poder já conduzir essa outra live tranquilamente. Então, eu já vou direcionar a pergunta para a pergunta da Nanda, para a gente poder já adentrar o Diário dos Sonhos e finalizarmos a live. Tudo bem? E aí Tá bom. podemos realizar, Combinado. né, uma live parte 2. Eu super apoio. Se vocês toparem, Estamos aí. então perfeito. A pergunta da Nanda foi: como surgiu essa ideia do Diário dos Sonhos? Achei muito boa, já até imprimi o meu. Acho que Taina poderia começar falando Pois é, sobre não sei isso, quem né, foi, porque ela não Joana? Não sei por que começou, que não ela tá nesse entendi. silêncio aí, né? Também, não entendi. Vamos lá, gente. Tava olhando os outros comentários. Tem gente falando que apoia, viu? A live parte 2, que quer a outra live. Então, como surgiu o Diário dos Sonhos? Meus pacientes buscavam, né, por essa aproximação com os sonhos. Achei isso interessantíssimo, achei maravilhoso essa busca, né, por essa aproximação dos sonhos. E eu tinha essa vontade enorme de trabalhar com esses dois, né? Foi um laço que foi formado na pós e que depois a gente queria selar, né, de uma outra forma. Inclusive tem outros trabalhos surgindo por aí. Então convidei os dois, né, para a gente poder realizar esse diário do sonho, dessa atividade, né, que pudesse servir mesmo como uma aproximação, né, do sonhador com a sua imagem. Então, o Diário dos Sonhos surge dessa inquietação, né, que foi feita, e quando eu partilhei isso com eles, toparam de imediato, né, e falaram que sentiam também, né, essa procura, essa busca, né, esse interesse por esses pacientes. E assim surgiu o Diário dos Sonhos. Foi mesmo nesse intuito, né, de aproximar o sonhador com a sua imagem, de ofertar, né, esse momento, esse tempo tão rico de conexão consigo mesmo, né, de olhar para esse mundo interno, que a gente percebe que está ocorrendo um afastamento cada vez maior. Né? Se sabe o que está acontecendo nesse mundo externo, mas quando se pergunta né, e aqui internamente, o que, é que você está sentindo? Não sei. Não me lancei essa pergunta, a pergunta é boa. Nem você fica, meu Deus, sério? Você não lançou essa pergunta? E é Então, o Diário importante dos Sonhos. também. Fale, Pode falar, termine. amiga. Não, eu ia complementar que a gente fez também num momento assim, de muito afeto e cuidado, né? Porque a preocupação, uma das preocupações maiores era não podemos fazer com que seja uma coisa diretiva, nem que mate a imagem, então temos que ser muito cuidadosos, né? Para permanecer com o sonho precisando ser analisado, discutido, conversado, né? Interiorizado, mas que a gente faça algo que a pessoa possa registrar, né? E por que não diário, né? Lembram bem que eu tive um pouco de resistência com o nome, mas depois deu tudo certo e realmente não tem um nome melhor do que diário, né? Então, assim, e foi uma coisa que fluiu muito bem, né? Acho que a gente tem que destacar também a presença aqui de Aisil, maravilhosa, nossa grande Eu tava só mentora sorrisos com os aí. comentários dela Pois aqui. é, eu também, muito feliz. A Sil foi professora minha de Taina na faculdade também, né? Depois na pós. Para mim, assim, fundamental na minha formação, tanto na faculdade como na pós. Então, assim, vários momentos, fora que é uma referência, né? Incrível, muito obrigada pela participação
participação, acho que cabe destacar. Enfim, então nos reunimos, fizemos com muito carinho, afeto, né, para poder ter esse instrumento mesmo para vocês utilizarem, né, como conexão e compartilhamento, né, com os seus devidos terapeutas, psicoterapeutas. E Ficou tivemos cuidado até parecendo nas palavras, né? Porque a gente escolheu, assim, cuidadosamente as palavras para Totalmente, colocar ali. exatamente. Vocês vão perceber, né? Quem ainda não adquiriu, que a gente coloca muito o seu, né? O seu sonho, para que você possa mesmo pegar como sua imagem, né? O seu sonho, se apropriar disso. Se apropriar de você, né? Eu só quero fazer um adendo aqui que, da forma como o Joana falou, ficou parecendo que isso também não foi minha professora na pós, porque ela foi professora de vocês primeiro na Baiana, entendeu? Mas ela foi também minha professora. Não, mas eu falei, minha de Taina foi na faculdade e na pós. Pois é, mas minha também. A Isila, uma querida, maravilhosa. Obrigado a todas e a todos por estarem aqui e fazer essa menção honrosa a ela, realmente é muito interessante. E assim, uma coisa muito interessante, vocês puderam perceber, né? Que a Taina falando, e a fala da Joana, a ideia ela chegou completamente sem forma. A ideia era, queremos trabalhar com sonhos. Então, tudo que foi construído da forma como vocês estão vendo no Diário dos Sonhos, ela foi uma construção de nós três. E o que eu achei muito bonito é que, assim, nós três que nos conhecemos, dá para ver o que tem de cada um dos três naquele produto. Mas quem olha de fora não consegue diferenciar e não consegue ver um corte. É algo que ficou afetivamente costurado e organicamente funcional de uma maneira que parece que foi feito por uma pessoa só. Nós três funcionamos de uma forma tão afetivamente síncrona que ficou um produto bonito, que ficou um produto delicado, né? Então eu acho que isso para mim destacou muito. Quando eu peguei o produto final e falei assim, olha, nossa, parece que uma pessoa só, uma cabeça só, funcionou de uma forma só aqui. E na verdade é que nós três ressoamos de uma forma muito harmônica, né? E eu achei isso bonito, né? Eu achei isso legal e eu achei isso de uma entrega muito, muito preciosa para quem vai receber. Porque imagina que coisa feia você pega uma coisa super recortada, né? Onde você sente que ali tem um estilo, aqui tem outro estilo, e aí você fica confuso. Não, o Diário do Sonho ele é orgânico, né? Ele está sempre na mesma linguagem, ele está sempre na mesma dinâmica, ele está sempre na mesma fluidez, que é a nossa característica, né? Perguntaram aqui se o link está na bio de vocês. Tá na minha, Está. então tá Tá na na minha também. nossa. Exato. Se tiverem Tá- qualquer dúvida, podem, né, perguntar lá, falar com a gente tranquilamente. Manda direct, manda mensagem. A Nanda disse que já teve experiência, né, já experimentou e que sentiu como se fosse uma conversa, né? E isso é muito gostoso de ler, porque assim, não era para ser algo rígido, né? Não é para ser algo sofrido, é para ser algo de fato um momento seu, uma conversa sua, né, com o seu mundo interno, uma conversa sua com as suas imagens, para ser algo muito gostoso. Então assim, se você for lá achando que vai ter essa coisa bem técnica, não, tem um momento lá que é seu, então vai ter algo muito gostoso. Microfone. O microfone. Mas deu para ouvir? Deu, mas Deu. estava bem baixinho. Toda hora eu tô fazendo o microfone. Acho que para a próxima live a gente pode investir para estar naquele que tem um negocinho aqui diretamente no. Gente, e olha que as outras lives que eu fiz foi com esse aqui e tudo ok. Mas vou Ou dar uma então, olhada nisso. ou então a gente bota assim uma coisinha bem discreta aqui, sabe? Prende, fica assim. Faz uma coisa aqui com óculos.
Ai, muita alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Com vocês que nos assistiram, com vocês duas maravilhosas. Né? Aparentemente, vamos fazer a live 2.0, né? E fico muito feliz pela participação. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Agradecer todos que participaram, né? Todos que também depois, né, vão assistir, já que não puderam, né, estar hoje aí presentes, vamos dizer assim. E tá sendo maravilhoso, né, criar esse projeto. Eu e Taina, particularmente, também, a gente já queria fazer algo juntas, não sabíamos ainda, não fazíamos ideia do que, né? Acho que virá mais coisa por aí também. Mas é isso, uma honra compartilhar com vocês, presente, né, da pós e depois aí da vida. E principalmente por isso, né, pela competência, pelo cuidado, por saber confiar, né? Confiar muito para botar o nome junto, né? Eu acho que isso é super importante. Então, essa confiança, né? E esse cuidado. Acho que uma das principais características do diário foi isso. Foi muito cuidado. Como a Tânia falou, cada palavrinha foi pensada, pensando justamente aí nesse intuito de conversa, né? Então, que vocês possam utilizar, né, dele, descobrir como podem também utilizar da melhor maneira, né, de troca aí com vocês mesmos. E é isso, agradecer e para ter outra live também é importante, né, ter mais perguntas, enfim, né? Eu acho que enriquece muito, acho que é uma das melhores formas aí da gente estar conversando e ficar essa coisa também, né, dinâmica, enfim, mais leve para ser uma conversa mesmo. Sim. Eu me sinto muito honrada, tá? Muito honrada por estar com dois profissionais que eu admiro, né? E amo muitíssimo. Amo ouvir vocês falando, né? Já comentei isso com vocês. É de um conhecimento, assim, que me nutre muito. Então, a Sil até fez um comentário aqui, né? Dizendo que foi uma aula. E, de fato, eu senti que foi uma aula. Que, olha, quem achar aí, né? Essa live vai ficar salva. Vai ganhar uma grande aula. Então, agradecer a vocês, né? Agradecer a vocês por toparem fazer esse trabalho, realizadíssima de trabalhar com vocês. Agradecer a vocês, né, que estão adquirindo, que adquiriram, que participaram, então que toparam também, mergulharam, né, com a gente nesse mundo dos sonhos. Fico muito feliz com isso, fico muito honrada, né, e muito feliz ao ver o nosso produto ali final, né? Ficou belíssimo perceber que tem algo, né? Tem um material que oferta esse cuidado, que oferta esse momento de olhar para esse mundo interno. E que todas as abordagens podem usar. E isso é belíssimo. Então, muito obrigada. Que tem alma, né? Que tem alma. Nosso diário tem alma. Eu acho que é isso que ficou bonito no comentário de Nanda. Parece uma conversa, é leve, é tranquilo. Então, é um diário almado, como diria Hillman, né? É um diário que tem alma. E gostaria de dizer que a honra é recíproca, viu? Completamente. E teremos mais lives, viu, gente? Essa aqui foi a primeira, né? Nós vamos divulgar aí mais lives com profissionais de outras abordagens para poder, né, falar um pouquinho dessas outras abordagens também, mostrar que o nosso Diário dos Sonhos pode sim ser usado por outras abordagens, né? Não é coisa da nossa cabeça. E vai ter o parte 2 aqui com esses três reunidos novamente. Sim, com certeza. E com E prazer. bem-vindos ao mundo dos sonhos, né? Também. Então, Que o Sim, convite é justamente esse, né? Bem-vindos ao mundo dos sonhos. exatamente. então certinho. Então, beijos a todos. Beijos. Todos e a todas. Bom final de semana. E até breve. Beijo. Até. Tchau.